Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Era necessário, era determinativo por Deus sacrificar a Páscoa. Verso 8. Mandou Jesus a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele, Jesus, lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, Jesus pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Verso 15, disse-lhes Jesus: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Verso 17, e tomando o cálice e havendo dado graças, diz: tomai-o, reparti-o entre vós. E segue a leitura que nós neste momento não estaremos fazendo. E da mesma forma, depois Jesus vai tomar o pão, dizendo: isto é o meu corpo, que é partido por vós, tomai, comei. Muito bem, aí está um momento especial em que Jesus reúne os apóstolos para comemorar, participar, comer a Páscoa. Muito bem, este é o ato que Jesus estava realizando, a Páscoa. E foi desta forma que aqui temos esta reunião. Mas a Páscoa, o que é a Páscoa? Aí precisamos voltar ao princípio, pegar os fundamentos das coisas de Deus para entendermos e depois meditarmos e aplicarmos na nossa vida dia após dia. Volto, portanto, a Êxodo, o segundo livro das Sagradas Escrituras, quando nós temos, no tempo de Moisés, Deus ordenando que ele fosse ao Egito e dissesse a Faraó para libertar o povo de Israel. Porque Deus disse: encontrei o meu povo e vou levá-lo para me servir lá no deserto. E Israel, nação, descendência de Abraão, figura do povo de Deus no passado, muito bem, vai ter essa notícia: Deus visitava o seu povo e o requeria no deserto para o cultuar, para o conhecer, para estarem juntos. Faraó endurece, não quer saber disto, mas a ordem de Deus é: Faraó não me conhece, porque também Faraó teria dito de uma forma bem declarada, bem, de certa forma, ofensiva, se poderíamos dizer assim, porque disse: quem é o Senhor Deus para que eu conheça e obedeça? Na verdade, ele não conhecia Deus e não obedeceria certamente. Por isso também diz: não deixarei o povo ir. Mas Deus vai se mostrando na terra do Egito com sinais, maravilhas enormes. 10 seriam as manifestações de Deus na terra do Egito. Vamos começar com uma chamada primeira, quando Deus determinou que toda a água do rio Nilo se transformasse em sangue. Um prodígio enorme, não era uma gota d'água transformada em sangue, mas era um rio, o Nilo, que para os egípcios era a essência do seu viver. Mas Deus fez isto.
mostrando que ele tinha poder, ele era maior do que a terra que o rio Nilo na terra do Egito. E sucessivamente Deus vai operando sinais e maravilhas, ao ponto de que tudo aquilo que os egípcios tinham como algo grandioso, ou devido a uma entidade ou uma divindade por eles estabelecida, Deus ia mostrando, não. Quem é Deus é aquele que é Senhor do povo de Israel. E um dos modelos é justamente também quando fez vir sobre a terra do Egito negritude, trouxe escuridão, o sol se apagou para os egípcios, mas lá longe, na terra de Gósen, onde morava o povo de Israel, havia luz. Então Faraó teve ciência. O Deus da luz não é Ra, não é outro qualquer que nós cultuamos na terra do Egito, é esse Deus que diz ser Senhor do povo de Israel, porque trouxe para nós a escuridão, o que Ra não pôde impedir, mas também trouxe claridade para o povo dele na terra de Gósen, e outras manifestações diversas, que chegaram a 9 manifestações muito grandes. E Faraó sempre, quando via o alívio, porque a praga já tinha ido embora, no tempo que Deus determinou, ou algumas vezes quando Deus dizia para Faraó, escolha o dia, isso através da palavra dada a Moisés, escolhe o dia que você quer que a praga saia da terra, para mostrar que não era um acaso, era um dia estabelecido por Deus, era o dia que o Faraó escolhesse. E às vezes o Faraó falava, por exemplo, agora, daqui a pouco, daqui 1 hora, às vezes ele dizia no dia de amanhã. E Deus atendia, no dia de amanhã não vai haver mais este mal ou essa situação adversa à vontade e ao modo vivente do povo do Egito. Mas Deus fazia tudo falando antes o que ia fazer. E chegamos, por fim, agora a uma última atuação de Deus na terra do Egito, que está em Êxodo capítulo 12. É um texto longo, por isso já aviso, e falei anteriormente, vou estar lendo alguns versos em particular. Muito bem, viria agora o momento em que Deus trouxe instrução ao povo de Israel, através de Moisés, só que agora Deus não falou diretamente a todo o Egito ou a Faraó, mas disse ao povo de Israel, passem a contar os dias a partir de hoje. Hoje vos será o primeiro dia. Aí vocês veem, os israelitas, os judeus, têm uma contagem diferente. Para eles já deve estar em 5.700 e tantos anos, e nós estamos no 2020. Mas eles estão contando desde o dia que Deus determinou. Hoje, comece a contar os dias. E Deus ainda falou, ao 10º dia, separe um cordeiro. Sim, separe um cordeiro. E ao 14º dia, vocês o sacrifiquem à tarde. Foi a ordem de Deus, colocando outros detalhes, como não vão partir os ossos do cordeiro, mas do seu sangue vocês vão marcar suas casas, vão passar na ombreira das portas onde vocês morarem, deixem marcadas as casas com sangue do cordeiro, assam o cordeiro em fogo e comam depois à noite, à meia-noite, o cordeiro assado com pães sem fermento e com ervas amargas. E Moisés disse, esta é a Páscoa do Senhor Deus. Páscoa significando passagem, no sentido que Deus determinou, à meia-noite, haverá um juízo sobre a face da terra. No caso, sobre o Egito, o anjo destruidor irá passar, e onde houver sangue, haverá continuidade de vida, mas aonde não houver, o primogênito daquele casal, daquela casa, certamente morrerá. E o povo de Israel ficou com esta ordem. Passando-se os dias, 10, separa o cordeiro, 14º é hoje, sacrificar o cordeiro, marcar as casas, e à noite, meia-noite em particular, estar ajuntados em torno do cordeiro, comendo do pão e do cordeiro assado e das ervas amargas. E vestidos como que para sair em caminhada,
porque a ordem foi essa, que naquela noite, naquele momento, seriam libertados do cativeiro. E aí a palavra vai continuar, e temos esse fato, que de fato que acontece segundo o que Deus tinha determinado. Seja, o povo obedeceu, sacrificou, preparou a mesa e também marcou as suas casas. Meia-noite, o anjo passa por sobre a terra do Egito. Em todas as casas havia morte. Começou o pranto em toda a terra do Egito. Mas na terra de Israel, nada, nenhuma morte. Os animais, nenhum deles morreu. Foi quando o faraó, despertado no meio da noite, teve a notícia da morte do seu filho primogênito. Sabendo que era ato do povo de Israel, através do seu Deus, proclamou e determinou urgentemente: saiam da terra do Egito, vão embora para o deserto e lá sirvam o seu Deus. Voltando, ou seja, Deus trouxe juízo e achou razões para trazer condenação, castigo em toda a face da terra daquela nação. Mas no povo de Israel não, porque no Cordeiro estava a justiça de Deus a favor de Israel. Considerando os pecados, transgressões, ofensas a Deus, o Cordeiro representava aquele que levava sobre si a iniquidade, os males e a condenação de todo o povo. O Cordeiro morria, mas o povo que estava segundo o querer de Deus, acerca do Cordeiro, que dava a sua vida por todos eles, neles havia vida e houve também libertação. E o povo então de Israel, em multidões e multidões, foram saindo da terra do Egito para se cumprir neles a palavra que Deus tinha dado a Abraão há mais de 400 anos atrás. A terra de Canaã vos dou por herança a toda a sua descendência. E agora partem eles para o deserto, início de uma caminhada que vai levar à terra prometida. Observe que é o que Deus fez, ordenando ele que de ano em ano deveriam cumprir este ato, ou seja, do cordeiro sendo morto no 14º dia de cada ano, e os demais detalhes do ritual deveriam ser cumpridos por todas as famílias, em todo o povo de Israel. E assim o povo fez continuamente, de ano em ano, através de todos os anos que pôde sim fazer, no tempo dos juízes, no tempo dos reis, também no detalhe do cativeiro, sempre o cuidado de lembrar a Páscoa de Deus que deveriam estar cumprindo. Muito bem, mas o que é a Páscoa? Voltemos, além do que já falamos, vamos acrescentar. Deus estava dando ao mundo um cordeiro que seria o instrumento dele para tirar os pecados do mundo. Um animal, uma vida inocente seria dada para libertar todo o povo da condenação. O cordeiro levaria sobre si toda a iniquidade do povo e por ela, ou por todas elas, pagaria e o povo seria livre. É a simbolismo, ou é a figura mais exata de Cristo Jesus, que depois em João Batista é chamado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não era um animal, não, era um homem, mas não era um homem simples, era homem e ao mesmo tempo Filho de Deus, o unigênito de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Porque o ato da Páscoa antecipava a vontade de Deus, que alguém assumisse a culpa do homem e por ela pagasse, para que o homem pudesse ter restauração diante de Deus e a continuidade do processo de Deus de ser a sua imagem e semelhança e a continuidade de viver com Ele também na eternidade. Esse é o plano de Deus, primeiro na figura da Páscoa. Lembrando que pão asmos e a carne fala do mesmo ser, do mesmo corpo, do alimento
do povo de Deus, que depois vai ser colocado no simbolismo da palavra de Deus, que é pão que desce dos céus. E as ervas amargas, que todo o processo da restauração do homem a Deus envolve amargura, dores, aflições, conforme o particular que depois Deus vai dizer, que purificou o povo, não como a prata num cadinho de fogo, mas purificava o seu povo no cadinho da aflição. Ou seja, as aflições que nos sobrevêm, muitas coisas que são contrárias, é para nós entendermos, a vida não é nossa. A vida é concedida por Deus e em um tempo a Ele deve ser devolvida ou será retornada a Ele. E nós, qual seria a nossa sorte? Morte eterna ou haveria uma promessa de volta à vida, o que depois pelos profetas sempre foi anunciado, e era a esperança do povo de Israel, que viesse alguém, o libertador, o Messias, o Cristo de Deus, aquele que de fato faria que se cumprisse em nós todos os propósitos da bondade de Deus para o nosso próprio bem. E assim continuou o povo de Israel a fazer a Páscoa. Mas vamos agora outra vez para Lucas, capítulo 22, que é o momento que já lemos, em que Jesus fala que quer participar da Páscoa. Sim, Jesus quer participar da Páscoa. Ordena o local e os discípulos acostumados com o ato ou a preparação para o ato pascual, eles vão lá preparar. E vemos a citação nas Sagradas Escrituras em ênfase, tão somente o pão e o vinho ali colocados. Pode ter tido outras coisas, mas Deus não deixou os escritores darem ênfase a alguma outra coisa, porque o foco era o pão e o vinho, que ali estavam e dos quais Jesus toma para fazer uma mudança. Ele, Senhor absoluto dos céus e da terra, agora tirava a figura do cordeiro, tirava a figura das ervas amargas, tirava a figura também do pão asmo e colocava-se a si mesmo. Olhando eu para a Páscoa na leitura de Mateus, de Marcos, no Evangelho também de Lucas, que acabamos de ver, ou João, nós não vemos falar de um cordeiro assado, não vemos, mas estava ali o cordeiro, que na verdade era o próprio Cristo Jesus, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, que se dava como cordeiro para morrer em nosso lugar, levando as nossas culpas, sim, pagando por elas e dando-nos o perdão para sermos reconciliados com Deus e termos direito à caminhada nesta vida. Como um deserto nos é este mundo, mas o objetivo é alcançarmos a terra prometida, não a terra que mana leite e mel, figura no passado, mas a verdadeira terra de Deus, os lugares celestiais, que depois em Apocalipse capítulo 21 e 22 vão estar sendo descritas para nós como sendo o lugar que Deus preparou para vivermos juntos. Uma terra muito melhor do que terra que mana leite e mel. É o lugar da justiça e paz, e isso de forma eterna. Muito bem, Páscoa, e agora Jesus faz a mudança de figuras, e ele coloca o pão. Comei isto, porque isso é o meu corpo que é rasgado por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois Jesus toma também o cálice, distribui e diz: este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança, no meu sangue, que é derramado por vós. E disse mais: fazei isso toda vez que beberdes, porque toda vez que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte até que venha outra vez. Portanto, é o que nós estamos fazendo, a mesma Páscoa que Jesus fez, só que ele mudou as figuras. Ele tirou o cordeiro visível, assado em fogo, e colocou a ele mesmo.
Ele que levava sobre si as nossas dores, as